Boa noite a todos e todas. Mais uma terça-feira aqui reunidos no nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico. Esse grupo que foi uma ideia do Hamilton, que convidou o Renato e a Alice para fazerem a coordenação desses trabalhos. O nosso grupo de estudo ele tem por objetivo fazer a leitura dos livros do Bert Hellinger, e nós estamos fazendo a leitura do livro Ordens do Amor, hoje iniciando na página 261. E aproveitar esse encontro agora, mandar um beijão para a nossa Alice Satin, que está aí postando todos os nossos vídeos, uma mamãe super ativa, bem linda, esperando a Helena, que seja, se estiver próximo ao parto, que seja um lindo momento, você está maravilhosa, Alice. E Renato, com muita alegria, como sempre, eu te passo a palavra. Boa noite, Larissa, boa noite a todos. Sempre uma delícia estar aqui com vocês e juntos aprendermos. Então, hoje quem vai fazer a leitura vai ser a Marisa. Boa noite, Marisa. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Então, vamos lá, Marisa, podemos começar. Vínculos familiares de crianças adotadas, de um curso para profissionais de orientação familiar. O desprendimento como um ato religioso. Rita, há anos que me sinto enredada. Faço esforço para me desprender, mas noto que quando me solto por um lado, surge um gancho do outro lado e me puxa para dentro de novo. Hellinger. Desprender-se de um envolvimento sistêmico é coisa que poucos conseguem. Digo isso com toda seriedade. Existem luzes sobre os envolvimentos, mas na hora de tomar a sério uma decisão, a tendência de voltar ao que era atua com uma tal força que a maioria continua presa. A passagem do envolvimento ao desprendimento é também um ato existencial. Coloco-me num outro nível, num nível superior, e isso está associado a uma despedida radical do que houve anteriormente. Esse ato nos torna solitários. Se, por exemplo, moro numa pequena aldeia, numa região montanhosa, sinto-me estreitamente ligado a todos. Quando subo a um monte elevado, eu me afasto, vejo muitas coisas que antes não via. Posso sentir-me ligado a muitas outras coisas e pessoas, mas nunca da mesma maneira estreita e segura como lá embaixo, no vale. Assim, o que é amplo e grande também leva sempre à solidão. Por outro lado, a criança que existe dentro de nós também experimenta essa passagem do estreito ao amplo como uma culpa, como um abandono de um vínculo seguro, da inocência e da sensação de ser acolhida. Por conseguinte, só obtemos êxito na passagem do problema à solução quando nos confiamos, não mais ao que conhecemos de longa data, mas a algo desconhecido, que permanece imprevisível e obscuro. Isso, porém, é basicamente, caso vocês queiram chamá-lo assim, um ato religioso. Por essa razão, como terapeuta, não tenho o direito de cair na ilusão de que algo assim seja factível ou manipulável. É verdade que podemos facilitar muita coisa no campo que leva até lá. Contudo, no caso de envolvimentos muito profundos, quando o desprendimento e a purificação, apesar de tudo, chegam a bom termo, eles são experimentados como um presente e uma graça, tanto pelo terapeuta quanto pelo cliente. Por isso, o desprendimento e a purificação exigem a mesma atitude e a mesma realização interior, tanto por parte do terapeuta quanto do cliente. Rita, estou envolvida com o tema das irmãs. Começa a chorar. Hellinger, o que há com você em relação às irmãs? Rita, minha irmã foi assassinada. Seu namorado a apunhalou porque ela o deixou. E agora eu carrego tudo isso. Hellinger, sua irmã fica melhor quando você carrega isso? Rita, não. Racionalmente sei disso. Constelação de Rita. Não teve filhos e não adotou uma criança. Hellinger,
para Rita, depois de um intervalo entre as sessões. Vou colocar agora sua família de origem. Para o grupo. Deve-se trabalhar onde estiver, no momento, a energia maior. Há pouco, a energia maior estava com ela. Por isso, começo com ela. Hellinger para Rita. Você é casada? Rita, sim. Hellinger, tem filhos? Rita, uma filha adotiva. Hellinger, uma filha adotiva? Por quê? Rita, porque não posso ter filhos e porque ambos o quisemos, meu marido e eu. Hellinger, a criança também queria? Rita, acredito que sim. Hellinger, qual era a idade dela quando você a acolheu? Rita, quando veio para a nossa família, tinha 5 dias de idade. Hellinger, por que ela chegou a vocês? Rita, porque a mãe entregou a criança para ser adotada. Ela esteve no hospital e lá esperou por mim. Hellinger, e o pai da criança? Rita, não foi declarado pela mãe e para os documentos civis, etc. É inexistente. Hellinger para o grupo. É curioso. Os homens nada valem em nossa sociedade e ainda se fala de patriarcado. Para Rita, já se sabia, antes do casamento, que você não podia ter filhos? Rita, não. Hellinger, por conseguinte, isso só foi descoberto dentro do casamento? Rita, sim. Hellinger, como reagiu seu marido? Rita, para ele não foi problema eu não poder ter filhos. Isso nunca o levou a questionar seu relacionamento comigo. Hellinger para o grupo. Quando um dos parceiros não pode ter filhos, não tem nenhum direito de reter o outro. E se o outro resolve, apesar disso, permanecer com ele, isso precisa ser expressamente honrado. Isso é importante. Então a situação fica clara e em ordem. Rita, sou muito agradecida a ele por isso. Hellinger, agradecida é uma palavra ambivalente. Rita, sim, reconheço isso. Hellinger, honrar é a palavra certa. Então, a situação está em ordem. Por essa razão, você tem menos direitos que ele. É simplesmente assim. Outra participante. Como você também diz, a relação do casal tem precedência sobre a relação de paternidade ou maternidade, então não compreendo isso, pois trata-se da relação de amor entre ambos. Hellinger, sua objeção traz alguma coisa? Participante, sim, acho que traz alguma coisa. Hellinger, não. Ela só tira alguma coisa. Para o grupo, ela ajudou a Rita? Ela tirou a seriedade. É o que se consegue com tais objeções. São muito arriscadas. Algumas pessoas fazem terapia na forma de objeções. Quando alguém lhes traz um problema, limitam-se a fazer uma objeção do tipo, mas isso não é tão mal assim. Participante, não fiz objeção às perguntas ou às declarações da Rita, mas à interpretação que você deu sobre o assunto. Hellinger, esta foi mais uma objeção. Ela ri. Hellinger para Rita. Vamos colocar primeiro sua família atual. Algum dos dois, você ou seu marido, esteve anteriormente casado ou numa relação estável? Rita, meu marido foi casado. Hellinger, teve filhos desse casamento? Rita, não. Hellinger, por que se separou? Rita, bem, a declaração que eu vi foi a seguinte: nós realmente não combinamos. Da parte de meu marido, a única que conheço, o casamento resultou de um sentimento de dever. Hellinger, ah, sim? É o que ele diz. Rita, é o que ele diz. Hellinger, sim, ele diz. Risos no grupo. Hellinger, vamos precisar, portanto, da primeira mulher do seu marido, de você, da criança adotiva e dos pais dela. Este é o sistema. Que idade tem a criança? Rita, 5 anos. Rita começa a colocar a família. Hellinger para o grupo. Comprovem consigo mesmos se ela coloca as pessoas estando anteriormente centrada ou se apenas segue uma ideia pré-concebida. É preciso reparar bem
se a pessoa está agindo com seriedade. Se não estiver, deve-se interromper. Aqui não se admitem meias medidas. É um assunto muito sério e só funciona quando é feito com seriedade. Pode-se ver imediatamente como cada pessoa o faz. Hellinger para Rita. Agora coloque de novo, mas com seriedade e consciência. Hellinger para o grupo. Vocês notam para onde se volta o olhar das pessoas colocadas? Todas olham para o pai excluído. Ali está a chave da solução. Hellinger. Como está o marido? Marido. Sinto uma tensão na direção de minha primeira mulher. Tenho a sensação de que ela deveria ficar aqui, na minha frente. Hellinger. Você também pode colocar-se ao lado dela. Experimente para lá. Hellinger para o marido. Que tal assim? Marido, é melhor. Na outra posição, eu estava excessivamente próximo. Hellinger, como está a primeira mulher? Primeira mulher, estou melhor. Antes sentia muita irritação contra esta família. Hellinger para representante de Rita. Como está a segunda mulher? Segunda mulher, bem, eu estou totalmente enfeitiçada por aquela pessoa ali. Aponta para o pai da criança. Existe algo atrás de mim, mas não percebo o que é. Estranho. Não me desagrada que meu marido fique lá atrás agora. Hellinger, como está a criança adotada? Criança, meio apática, com pouca energia. Hellinger, como está a mãe da criança? Mãe, tenho o impulso de me afastar, de querer ir embora, mas não me sinto liberada, sinto-me presa. Hellinger modifica a imagem. Hellinger, esta é a solução. Hellinger, como está o pai da criança? Pai. Logo no início, tive a sensação de que não faço parte disso. Quando o outro homem recuou, senti uma ligação com a mulher que adotou a criança. Só agora, quando a criança veio para cá, é que me dei conta de que é minha filha. Hellinger, como está agora a mãe da criança? Mãe, sinto-me muito melhor e gostaria de afastar-me um pouco mais. Hellinger, vá tranquila. Ela caminha um pouco para a frente, afastando-se dos demais. Hellinger para o grupo. Essa mulher perdeu seus direitos. A mãe que entrega uma criança para ser adotada perde seus direitos. Direitos sobre a criança possui aqui apenas o pai e a família do pai, pois a criança não pertence somente ao pai, mas também à família dele, a seus pais, irmãos e irmãs. A criança pertence à família, não apenas ao pai. É preciso levar isso em conta. Não basta procurar o pai da criança, é preciso procurar também os pais e os irmãos do pai. Com eles, a criança estará acolhida. Então, pertencerá a um sistema e não apenas ao pai. Este sistema aqui, apontando para a mãe, o sistema materno, perdeu seus direitos. Vocês também estão vendo que o marido de Rita não está livre. Isso está muito claro. Ele não está livre. Não se separou de sua primeira mulher. Primeira mulher. Quando a segunda mulher se virou para fora, tive uma sensação. Não faço mais parte disto aqui. Não é o lugar certo para mim. Hellinger para o marido. Como está você neste lugar? Marido. Dos três, este é o melhor lugar para mim. Estou muito bem. No lugar onde fiquei primeiro, o contato com minha segunda mulher foi mínimo. Aqui, ao lado da minha primeira mulher, já era sensivelmente melhor. Agora que minha segunda mulher se virou, posso entrar em contato direto com ela. Estou bem assim, mas principalmente estou bem com a criança. Alivia-me tremendamente que ela esteja assim, ao lado de seu pai. Hellinger, ela pertence à esfera dele, isso é claro. Agora, coloque-se ao lado da segunda mulher. Hellinger para representante de Rita. Como está você? Segunda mulher. Muito melhor. Desde que meu marido veio para cá, só me irrita a presença da primeira mulher. Hellinger para a primeira mulher.
Quando ele ficou junto da segunda mulher, você se afastou. Experimente agora qual é o lugar certo para você. Primeira mulher: gostaria de me afastar mais um pouco. Hellinger para o grupo: agora existe uma nova relação e o homem tem uma segunda mulher, como acontece aqui. Ela deve colocar-se entre o homem e sua primeira mulher. Isso exige coragem. Só quando ela se coloca assim no meio, a outra se solta. Quando, porém, o homem fica entre as duas mulheres, ele se sente atraído pela primeira. Hellinger: como está a criança agora? Criança: bem, estou surpresa porque não me incomoda nem um pouco ficar tão longe. Aqui estou melhor do que antes. Hellinger para Rita: portanto, a adoção não foi uma boa tentativa. Rita: o que significa isso? Hellinger: vimos o que isso significa. Para colocar o assunto em ordem, é preciso fazer o que você viu aqui. Agora você ainda pode entrar em seu lugar, se quiser. Rita, depois de colocar-se ali: não me sinto bem neste lugar. Hellinger: não? Rita: porque não tenho contato com a criança. Hellinger: você não tem salvação. Longa pausa. Hellinger: é assim. Rita: como é assim? Hellinger: assim. Você não tem salvação. Foi o que eu disse. Está bem? Foi isso aí. O preço de uma adoção leviana. Hellinger para o grupo: quando acontece algo assim, uma adoção feita de forma leviana, onde não se fez sequer uma tentativa de localizar o pai, quanto mais de reconhecer-lhe algum direito ou responsabilidade, paga-se caro com isso. Da forma como o sistema foi colocado, vocês viram imediatamente. Ela sacrifica seu marido pela criança. Ele foi descartado. É o preço que ela paga pela adoção. Nessa família, o marido não tem chances e irá embora. Paga-se com um parceiro ou com um filho próprio. Isso acontece também. Pode existir, por exemplo, a situação perversa em que o casal adota levianamente uma criança e quando a mulher engravida, ela provoca o aborto. Essa é a forma de expiar pela adoção. Ou ainda por ser um filho ou ainda pode ser que um filho próprio morra ou se suicide como expiação. Marisa, vamos fazer uma pausa. Ok. Vamos ver se existe alguma pergunta, alguma observação. Nada, Larissa? Acho que não, né? É tudo tão... Não vejo nenhum comentário nem no chat, nem nenhuma mão levantada. Ok. Então vamos continuar, Marisa, por favor. A hierarquia da competência. Hellinger: uma adoção só é admissível quando a criança necessita dela, porque não tem mais ninguém. Mas quando uma criança nasce, ela não tem somente um pai e uma mãe. No caso presente, procedeu-se como se a criança só tivesse mãe, mas ela tem ainda avós, tios e tias, e estes devem ser considerados em primeiro lugar. Só quando realmente não há mais ninguém da família é que outras pessoas podem ser levadas em consideração. Só então a adoção é correta e tem grandeza. Fora disso, não. Entretanto, mesmo neste caso, é melhor limitar-se à criação. A adoção, via de regra, vai longe demais. Ela também não é absolutamente necessária à criança. O que lhe traz a adoção comparada com a criação? Nesta, tudo é mais modesto e as dificuldades que surgem podem ser resolvidas muito mais facilmente. Objeções. Hellinger: quando essa criança crescer, irá vingar-se de seus pais adotivos e com razão, pelo fato de a terem tirado dos seus próprios pais e de seu grupo familiar. Uma participante: não consigo ouvir essas profecias, pois suas afirmações são profecias,
e são extremamente perigosas. Hellinger, vou contar-lhe uma história. Duas pessoas entraram no quarto onde havia um quadro torto. Então disse a primeira: aquele quadro está torto. A segunda contestou: o quadro está torto porque você o afirmou. Replicou a primeira: se está torto por causa disso, você pode endireitá-lo. Esta é uma história que confunde um pouco, mas não faz mal. A participante: a mãe perdeu o direito sobre essa criança, isso eu entendo. Por que não perdeu também esse direito o pai que não assumiu a criança, abandonou a mãe sozinha e nem sequer deixou o seu nome? Em minha opinião, nesse sistema, o pai também perdeu seu direito. Por conseguinte, a criança estava totalmente só. Então apareceu a Rita e acolheu a criança. Hellinger para o grupo. Ela traz informações que nós não recebemos. As informações que tivemos da Rita foram diferentes. Por isso, não vou entrar na discussão, pois trata-se de algo puramente hipotético. Rita disse que a mãe não revelou o nome do pai. Isso é algo muito diferente. Naturalmente, posso fazer de conta que ignoro isso. Então, engano a pessoa que fez a objeção. Isso eu também posso fazer. Quando alguém o deseja, posso fazer. Quando realmente quero enganar alguém, aceito suas objeções. Outra participante. Pode ser que a ordem tenha sido perturbada, mas isso não significa que deva ficar sempre assim. Que possibilidades existem de restabelecer a ordem agora? Hellinger, isso eu já mostrei. Esta seria a possibilidade. A participante. Mas deve haver ainda outras possibilidades. Hellinger, não. A ordem não se deixa manipular. Outra participante. Não entendi o que você falou sobre enganar. Quando eu cedo, Hellinger, quando cedo a pessoa que faz uma tal objeção, então estou enganando-a, da mesma maneira como o alfaiatinho valente enganou o unicórnio, tirando o corpo. Um participante. Você acha possível que a criança procure o pai quando tiver condições para isso? Hellinger. Ela não terá condições para isso se os pais adotivos se opuserem. O participante. Nem quando ela tiver 15 ou 20 anos? Não. Hellinger, não. Assim, os adultos empurram para a criança algo que só eles podem fazer. Participante. Você acha, então, que é tarefa dos pais adotivos procurar o pai? Hellinger, sim. Não apenas procurá-lo, mas levar a criança para ele e para sua família. Uma participante. E se eles não a quiserem? Hellinger, isso se verá. Então se poderá tomar outro rumo. Outra participante. Era isso que eu queria dizer. E agora ainda deve haver uma outra possibilidade de restabelecer a ordem. Hellinger para o grupo. Dizer isso agora é a mesma espécie de hipótese com que ela me recriminou antes. Isso é realmente uma hipótese. A gente não sabe de nada, porém diz: o que será, se. Mas se o pai foi excluído, disso eu sei, que ele não é desejado, isso eu vi. O direito da criança a seus pais. Uma participante. Portanto, pelos dados que temos, o motivo pelo qual a mãe não revela o nome do pai não é importante para a solução? Hellinger. Não tem a menor importância. Não existe razão alguma que justifique o segredo. Se existem direitos básicos, então existe um direito básico da criança a seus pais e a seu grupo familiar. Na Alemanha, este direito é assegurado por lei. A criança tem o direito de saber quem é o seu pai. A mãe precisa revelar à criança o nome do pai. Ela tem direito a isso. Que espécie de ordem legal é esta, quando alguém se arroga o direito de privar a criança de seus próprios pais e se coloca no lugar deles? Ou quando se dá a uma mãe em necessidade o conselho bem intencionado de entregar a criança à adoção? Ou quando um casal sem filhos alegremente espera que uma criança seja liberada para adoção? Isso é perverso, mas muitos o consideram normal. Assim como a criança tem direito aos seus pais,
ela tem direito também ao seu grupo familiar. Olhar para as vítimas, não para os perpetradores. Uma participante. De meu ponto de vista, a constelação da Rita foi um primeiro passo, seja qual for o próximo. A informação foi de que a mãe não quis dizer o nome do pai e penso comigo que algo se esconde por trás disso. A partir daquela época, já houve um desenvolvimento e uma dinâmica, e quem sabe o que espera essa criança quando for para o pai. Hellinger. Gostaria de adverti-la. O perigo consiste em que, com tais ponderações, poupamos os adultos e colocamos o peso sobre a criança, que é a parte mais fraca, em vez de deixá-lo com os verdadeiros responsáveis e exigir que o carreguem. Quando procuro desculpas para a mãe, não posso confrontá-la com toda a seriedade da situação. Quando age na intenção de lhe proporcionar desculpas ou alívio, posso talvez conversar longamente com ela, mas sem qualquer resultado. Só quando ela é totalmente confrontada com sua responsabilidade é que percebe o que o caso requer e então talvez faça algo com isso. Você mesmo precisa levar consigo essa seriedade. Então você poderá deixar que as pessoas fortes assumam o peso da responsabilidade, em vez de onerar com ele a criança, como também fazem muitos terapeutas e serviços de assistência a menores. Quero comentar ainda sua pergunta sobre as consequências da constelação de Rita. Você não tem direito de fazer objeções contra a constelação. Ela mostrou a realidade. Não fui eu que a coloquei, foi a Rita. Eu apenas busquei a solução. Quando você diz agora que poderia ser diferente, que é preciso fazer algo diferente, você tira o impacto da dinâmica e se arroga o direito de saber mais do que a Rita. A realidade só pode continuar a atuar quando você a reconhece plenamente, tal como ela se revelou. Então, o próximo passo nasce dessa realidade. Mas quando você diz que algo diferente poderá suceder mais tarde, você tira dela a seriedade e a força. Por isso, quando monto uma constelação, vou sempre até o seu limite extremo. Coloquei abertamente diante dos olhos de Rita o lado mau de seu envolvimento, para que ela percebesse a sua seriedade. Só então se torna possível fazer algo diferente mais tarde. O grave e sério é o que realmente atua. Quando suavizamos, tiramos sua força. Meu olhar estava sempre dirigido para a criança e para o pai. Eu estava unido a eles, pois eles carregam o peso, são as vítimas. Quando mantenho ambos diante dos olhos, encontro a solução. Quando, porém, me afasto deles e olho para a mãe e para o casal que se une contra o pai da criança, a solução me escapa. Então justifico o problema e os perpetradores em vez de ajudar as vítimas. O passo seguinte. Rita, quando a criança chegou à nossa casa, eu quis fazer alguma coisa. Chora. Fui à igreja e lá coloquei um ramo de flores e rezei pela mãe da criança. Nunca tive a sensação de que havia algo entre nós. No pai, absolutamente não pensei, mas já sabia, então, que teria que fazer alguma coisa. Hellinger, um dos principais problemas na psicoterapia é que muitas mulheres agem como se os homens e os pais não tivessem direitos. Não são, nem ao menos levados em conta, como se tudo que diz respeito às crianças fosse um assunto exclusivo das mulheres. Chama a atenção o fato de que muitos terapeutas homens também mostram pouco sentimento pelos homens. Confiam no que diz as mulheres quando condenam os homens e tomam o partido delas. Então, não existe mais solução. O terapeuta só tem força quando dá ao excluído um lugar em seu coração. Eu tenho força para a solução porque o pai da criança tem um lugar em meu coração. Ele o ganhou imediatamente. Por isso, também sei e encontro a solução. Para a Rita. Isso ainda pode ser consertado. De acordo? Rita concorda com a cabeça. Hellinger, seu rosto já está clareando um pouco. Rita, está ficando mais fácil.
Uma participante. Por uma parte, estou muito impressionada com as suas palavras. Existem nelas uma incrível sabedoria que me toca e comove. Percebo que está sendo satisfeito um desejo que tenho e que seguramente é o de muitos de nós. Aqui está finalmente alguém que nos diz qual é o caminho, que sabe o que é certo e o que é errado. Ao mesmo tempo, porém, cresce dentro de mim um enorme desconforto, porque percebo isso como perigoso. De vez em quando, misturadas com as verdades que vocês diz, reaparecem afirmações muito generalizantes que experimento como destrutivas. Por exemplo, essa profecia de há pouco de que tudo está confuso, de que tudo é mal. Agora você retirou algumas coisas e deu a Rita a possibilidade de encontrar a solução. Hellinger, esse foi o meu passo seguinte. A participante, sim, eu só queria dizer agora que me sinto confusa. Hellinger, sem o primeiro passo, o segundo não funciona. Quero dizer-lhe, porém, como se lida com a confusão e o mal-estar. Quando você está tão atingida e experimenta essa resistência, olhe para isso, em vez de ficar em seus pensamentos. Olhe para a coisa e sinta em que medida está certo o que eu digo a respeito e em que medida não está. Se você então o percebe de outra forma e o diz para mim, isso é para mim uma correção. Então eu sei, existe um aspecto que eu não vi. Aí entramos no diálogo, pois você que viu. Quando alguém seriamente me diz algo a partir de sua percepção, isso entrou muito em mim. Também a Rita acrescentou agora algo de importante, a partir da sua própria percepção. Mas quando você faz objeções apenas a partir de ideias, não consigo entrar num diálogo. Se você tivesse há pouco olhado o tempo todo para a Rita, teria visto que nela foi colocada em movimento e os efeitos e as alterações daí resultantes. Quando alguém tem uma objeção justificada, é importante que olhe para a pessoa a que se refere. Então, encarando essa pessoa, pode perguntar a si mesmo que efeito fará essa objeção. Se ela for feita, irá fortalecer a pessoa ou enfraquecê-la, nutri-la ou envenená-la? Com isso, obtém imediatamente um corretivo e percebe se a objeção ajuda ou atrapalha, certo? A participante, sim. Ok, Marisa, vamos fazer mais um intervalo. Vamos ver se existem perguntas ou observações. Sim, Renato. Tem uma mensagem aqui no chat da Érica. Ela mandou reservadamente, mas no final ela agradece a todos, então acredito que posso ler. Gostaria de agradecer ao grupo pelos vídeos postados. Estudo constelação e há menos de um mês fiz uma cirurgia no olho e não posso usar TV, computador e outros que forcem a visão. Vocês são minha companhia durante minha recuperação. Gratidão a todos. Que legal. Boa recuperação, Érica. Renato, esse assunto também mexe muito comigo. E tem uma parte aqui que ele fala sobre a criação, né? Sobre a adoção e criação. E esse ano, coincidentemente, eu tenho atendido muitos casos em que parentes, geralmente tio ou tia, que tinha a guarda da criança, do sobrinho, com a concordância dos pais, passaram a ajuizar ações com pedido de adoção. E os pais, alguns desses casos, alguns desses processos, até pais que não estavam mais sendo localizados, que provavelmente iria ter o que a gente chama no processo de citação por edital, ia ser uma defesa sem ser de mérito, né? Ia ser por curadoria. Esses pais, eles aparecem, eles tomam conhecimento, aparecem e querem se defender. E o que eu tenho notado?
eles com muita raiva, e o que eles falam é sempre uma frase que tem muito comum. Eu concordei que eles cuidassem. Tudo bem, eu reconheço que cuida bem, mas tirar o meu nome, mudar o nome, eu não quero, não aceito, e isso traz uma revolta muito grande neles. Uhum, uhum. É uma sensação de como se eles estivessem roubando o filho deles, né? É uma sensação. Porque no fundo é isso, né? Porque a pessoa cria, agora ela se sente no direito. Só que não se trata do direito dela, se trata da realidade da criança. Quem lida com isso como se fosse um direito não está olhando para a realidade ou para a necessidade da criança, está olhando para o seu interesse. E é claro que essa criança, quando ela cresce, ela se vinga. Por quê? Porque, no fundo, ela não se sente vista, ela não se sente respeitada na sua necessidade. E é geralmente assim que acontece, quando a criança a criança, de fato, não é vista, quando ela cresce, ela se vinga dos pais adotivos. É exatamente assim que acontece. Por isso que traz tantas confusões. Por isso que traz tantos conflitos, por assim dizer. Né? Eu tenho procurado juntar na contestação, eu faço a defesa desses pais. Então, eu tenho procurado juntar na contestação as declarações que eles me prestam, porque é uma forma de ficar registrado ali no processo as frases, as palavras que eles utilizaram. E aí, futuramente, se essa criança, se esse o adulto, quando adulto tiver interesse em conhecer um pouco mais da história e tiver curiosidade de querer ter acesso ao processo, de certa forma vai ficar ali escrito aquilo. Sim, perfeito. Mas é muito difícil. Sim, é uma questão bastante complexa essa, muito complexa. Ou seja, as soluções bem-sucedidas são aquelas onde se olha para a necessidade da criança e para aquilo que é melhor para a criança. Essas tendem a ser as adoções bem-sucedidas. Quando se olha para outra coisa que não a criança, a tendência é que isso tende ao fracasso ou que a criança mais tarde se vingue, porque a criança sente isso. A criança sente, né? Mais alguma pergunta? Mas legal isso que você faz, Larissa. Acho muito importante, porque isso fica lá registrado. E um dia a criança pode ver o outro lado da situação. Um lado que normalmente é omitido a ela, que não se sabe ou que nem se interessam por saber. Então, isso que você faz, de deixar tudo isso registrado, as palavras dos pais biológicos, eu acho muito importante. Isso garante à criança, que vai ser um dia se tornar adulto, essa possibilidade de olhar para tudo isso de outra forma. Sim. Grata, Renato. Mais alguma pergunta ou colocações? Sim, tem uma pergunta aqui no chat da Cláudia e tem mãozinhas levantadas. Como eu estava fazendo a pergunta, eu não sei o que veio primeiro. Vocês lembram se alguém levantou primeiro a mão? Ou você prefere que eu leia primeiro a pergunta no chat, Renato? Leia a primeira pergunta no chat, depois Okay. Nós vamos atender as pessoas com as mãos levantadas. No chat, a Cláudia faz o seguinte questionamento. E a possibilidade de reconhecimento concomitante dos vínculos biológico e socioafetivo? Não seria uma boa solução sistêmica quando pais adotivos não têm vínculo biológico, digo? Não sei se eu entendi. Não, eu não entendi a colocação dela. Você pode ler novamente? Posso. Por favor. E a possibilidade de reconhecimento conjunto dos vínculos biológico e socioafetivo. Se isso seria uma boa solução sistêmica quando os pais adotivos não têm vínculo biológico. É aquela questão, não sei se a Cláudia consegue abrir o microfone dela para explicar melhor, de ter na certidão de nascimento o nome dos pais biológicos, ela apareceu aqui, e também dos pais que têm vínculo. Ela vai falar melhor.
Oi, É Cláudia, isso boa noite. mesmo. Oi, boa noite. É isso mesmo que a Larissa está falando. Teve um dia que eu estava tratando de um pedido de adoção e durante a instrução processual, na oitiva das testemunhas e das partes, ficou configurada, na verdade, uma situação em que a criança, de fato, em tenra idade, a mãe faleceu e o pai tinha 5 filhos e ficou sozinho e ficou desestabilizado com a morte da sua esposa e mãe das crianças e não conseguiu cuidar de todo mundo. E aí eu não me lembro se um ou dois dos filhos foram criados por um casal de vizinhos. E aí o casal de vizinhos ingressou com a ação de adoção. Mas aí durante o processo ficou configurado que existia um vínculo mesmo, assim, socioafetivo de pai e mãe, digamos assim, da criança e os pais adotivos, né, os requerentes da adoção, mas ao mesmo tempo os requerentes da adoção permitiam o convívio da criança com o pai biológico, né? E pelo que restou configurado ali no estudo psicossocial, isso não parecia trazer nenhuma confusão ou dano para a criança, né? Que era o que ela vivia, ela tinha vários pais, né? Os pais adotivos e também com essa permissão de acesso ao pai biológico. Então, ali não fazia qualquer sentido uma adoção que retirasse, por exemplo, o nome do pai biológico e apenas deixasse o nome dos pais adotivos. Por um outro lado, se isso, por exemplo, fosse se transformar num pedido de mera guarda, né, dos pretendentes à adoção, ao invés de eles se tornarem pais adotivos, eles poderiam ter a guarda e aí a criança poderia estar assistida de todo modo, né, pelos pais biológicos, porque a criança morava com os pais adotivos, digo, né? E só que havia o desejo por parte dos pais adotivos de que essa criança fosse resguardada, por exemplo, no caso de direitos sucessórios, né? Havia esse sincero desejo. Não, imagina, se, né, os pais, os pretendentes à adoção falavam, não, se eu morrer, eu quero que a criança tenha direito ao patrimônio, que não era muito, mas eles tinham essa sincera vontade, né? E hoje em dia a lei permite o reconhecimento, seja de vínculos paternos ou maternos biológicos ou socioafetivos. E ali naquela ocasião eu me manifestei pelo reconhecimento dos dois vínculos, ou seja, além dos pais biológicos, iriam constar no registro de nascimento da criança os pais socioafetivos, né? Porque eu vi que legalmente era uma solução que respeitava uma situação de fato, que de todo modo era uma situação de extremo afeto, né? Cláudia, uma coisa é você resolver uma questão jurídica, né? Outra coisa é qual é o efeito que isso tudo vai trazer na vida dessa criança quando ela deixar de ser criança e se tornar adulta. Eu entendo que quando se está dentro do judiciário, como advogado, como juiz, você está ali diante de uma situação e você precisa tomar uma decisão. Existem as boas decisões, existem as médias decisões, existem as decisões ruins. E nem sempre as decisões que são tomadas e parecem boas no momento se desdobra com o crescimento dessa pessoa como a melhor solução. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, algo que o Bert falou aqui várias vezes. Cabe aos pais
que recebem a criança levar a criança à sua família de origem. Quando eles não fazem isso, e eles cuidam da criança e essa criança cresce, então agora eles empurram para ela esse peso. Por que que isso é um peso? Porque agora essa criança ela criou uma dívida com essas pessoas que cuidaram dela. E dentro dela, mesmo ela tendo um desejo de se conectar com os pais biológicos, ela não se sente nesse direito. Por quê? Porque aquilo que os pais que cuidaram dela deveriam ter feito lá no início, não o fizeram. E empurraram para ela na vida adulta. Então, na vida adulta, a tendência é que ela viva internamente um profundo conflito. Por uma sensação de dívida por essas pessoas que cuidaram dela, ela não tem coragem de buscar os pais biológicos. Mas na alma, os pais e a família, porque ela pertence àquela família. Mas na alma dela, ela se sente conectada com eles. Então, qual é o resultado disso, muitas vezes, na vida adulta dessa pessoa? Ela vive internamente um profundo conflito. Então, esse conflito, ele tende a se manifestar com uma atitude de vingança contra os pais adotivos. Por quê? Porque ela sente que sobrou para ela uma decisão para ela tomar, sendo que, na verdade, ela não tem coragem de tomar essa decisão porque ela se sente devedora e ela não quer ferir essas pessoas que cuidaram dela. Mas a alma dela está dividida, porque a alma dela quer estar na outra direção. Então, no final, muitas vezes essas crianças, elas, quando se tornam adultas, elas acabam se vingando desses pais que têm esse papel socioafetivo. Então, eu não estou falando eu estou falando que existem muitas forças que atuam por trás disso. Quando a criança ela se sente endividada, ela não tem coragem mais de fazer aquilo que ela realmente quer. Eu vejo isso com frequência nos trabalhos que envolvem adoção. Você vê que a criança ela quer fazer o movimento, só que ela fica paralisada. Ela não tem nem coragem de ir na direção dos pais biológicos e, ao mesmo tempo, ela também não consegue olhar com afeto para os pais que cuidaram dela. Então, ela está num profundo conflito. Ela fica paralisada. Por quê? Por um lado, ela tem um impulso de ir numa direção e, por outro, ela se sente em dívida com a outra parte. Isso trava ela. E, nesse momento, ela não consegue expressar nem o afeto e nem a gratidão pelos pais que cuidaram, e ela também não consegue fazer esse movimento e tem dificuldade de fazer esse movimento em direção aos pais biológicos. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente vê que a pessoa ela se encontra numa situação totalmente struggle. Ela fica totalmente paralisada diante dessa situação e essa paralisia se manifesta vai para a vida e conforme ela vai envelhecendo, isso tudo vai se transformando numa revolta, porque atrás disso existe um profundo conflito. Se na verdade as pessoas que têm algo realmente para oferecer e olha de fato para a criança, levasse essa criança para os pais biológicos, por exemplo, e se eles não tinham condição financeira, essa pessoa de fato ajudava financeiramente, não existe essa divisão quando ela cresce, quando ela se torna adulta. Quando ela se torna adulta, ela pertence ao seu sistema e vai ter com essas pessoas que deram o suporte, seja afetivo, mas que não tiraram ela do seu sistema, uma atitude de profunda gratidão. E dessa forma, ela não tem de quem se vingar. Por quê? Porque, no fundo, ela se sente pertencendo ao seu sistema e tem uma atitude de profunda gratidão por aqueles que a apoiaram sem um interesse nela. Aqueles que a apoiaram de coração, olhando para aquilo que era o melhor para ela. Então, assim, por um lado, é olhar a criança. E outro lado, eu entendo, e é uma situação muito difícil, a situação de vocês, especialmente os juízes, ou as pessoas que têm que tomar essas decisões, porque você tem que, às vezes, tomar uma decisão
ali diante daquilo que se revela naquele momento. E olhar só para isso, muitas vezes, pode trazer soluções que, na hora, é uma boa solução, mas não necessariamente para o futuro, né? No futuro, as coisas evoluem, os sentimentos dentro disso evoluem, as trocas, elas vão gerando um peso dentro das relações e vão aprisionando as pessoas dentro dessa relação. E as dívidas, elas vão se somando dentro da relação. E aquele que dá muito se sente no direito, que nem aquela pessoa que pega a criança para cuidar e depois entra com um processo de adoção, porque como ela deu muito, agora ela se sente no direito. Só que quando ela se sente no direito, ela não está olhando para a criança, agora ela está olhando para o seu interesse, né? E quando se deixa de olhar para a criança, mais tarde essa criança se vinga, mais tarde a criança se revolta. Então, aquilo que é confortável e é uma solução no momento, no futuro pode se transformar num grande problema. Portanto, essa questão ela é uma questão muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Porque depois, esses pais que cuidaram, esses casais socioafetivos que cuidaram, que fizeram de tudo, depois não entendem mais tarde, porque eles não têm dessa criança ou desse adulto um respeito ou uma gratidão concreta, ou um olhar de afeto, ou um olhar de carinho. Eles não entendem. Eles se sentem indignados. E aí eles cobram isso dessa pessoa. Eles cobram. Tipo assim, eu fiz de tudo, eu tirei ela daquela situação, eu dei estudo, eu dei casa, eu dei carinho, eu dei afeto, eu dei tudo, e eles não entendem simplesmente porque essa pessoa não consegue olhar para eles com afeto, com carinho ou com gratidão. Ou seja, o conflito aparece, ele tende a emergir quando dentro desse processo nós não olhamos efetivamente o tempo todo para a criança. E quando nós olhamos para a criança, pode-se encontrar as boas soluções. E é um fato que, às vezes, a adoção pode ser a boa solução, mas é na minoria dos casos e não na maioria dos casos, porque na grande maioria as adoções elas são feitas não olhando para a criança, e sim se olhando para outras questões, tipo salvar um casamento, porque eu quero ter uma menina e eu já tenho meninos, é porque eu perdi um filho e agora eu estou muito triste, quero repor por outro no lugar. Então, com as adoções que são feitas, quando não se olha para a criança de fato, tende a trazer conflitos mais tarde quando essa criança cresce. Por mais que essas pessoas se desdobrem para tentar fazer o melhor. É o que a gente observa na prática e com as pessoas que chegam a nós nos trabalhos, buscando ajuda. Seja as pessoas adotadas, ou sejam os pais que estão indignados de ver todos os conflitos e as dificuldades que surgem depois que essas pessoas crescem. Bom, mas eu entendo a dificuldade de estar nessa posição de vocês. Porque vocês têm que decidir, né? E aí eu vejo que a constelação ela entra como um recurso maravilhoso para ajudar vocês a tomar decisão. Por quê? Porque a constelação ela mostra claramente a solução. Solução que às vezes é muito dolorida naquele momento, mas que protege o futuro e os resultados do que surgirá no futuro, né? Então, eu vejo que hoje esse recurso de constelar, de ver onde o lugar mais seguro, o que é o olhar de fato para a criança, é um recurso que hoje vai ficando à disposição de vocês que têm essa tarefa tão difícil de tomar decisões sobre o destino de uma criança, porque normalmente são crianças, e muitas vezes vocês têm que fazer isso olhando para os fatos do momento e tudo isso podendo seduzir vocês a determinadas soluções que, no fundo, não necessariamente no futuro se torna uma boa solução. Então, eu tenho muito respeito pelo trabalho e pelo peso que vocês carregam de ter que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é legal vocês saberem que hoje vocês têm algo à disposição. Um recurso que pode ajudá-los muito na hora de tomar essa decisão. Maravilha.
Obrigada, Renato. Imagina, obrigado a você de compartilhar. Isso enriquece o assunto. Larissa? Renato, a Marina e a Eliane estavam com a mão levantada, mas agora abaixaram. Vocês ainda gostariam de fazer alguma pergunta? Não, vou deixar para a próxima. A Eliane Batista também, mas ela também abaixou a mão. Não sei se ela gostaria de fazer. Ela voltou, está voltando. Você consegue abrir seu microfone? Já são só um pouquinho. Pode falar. Está ouvindo? Sim. É que já são 9h30, não sei se vale agora até a questão. Pode falar, pode falar. Então, Renato, eu adotei um priminho meu que foi colocado para adoção e para ele não sair do sistema familiar, eu acabei adotando ele, né? Uhum. Com a família aqui, ok, com a mãe, ele também tem, se quiser ter contato, tem, porque é da família, é uma prima minha, mas o pai eu não conheço. Não sei quem é, porque ela não disse quem era. Aí eu queria saber, nesse sentido do pai, como que a gente poderia tratar isso? Bom, eu acho que esse é um caso um pouco parecido com essa constelação, né? Os homens, muitas vezes, são tratados dentro disso tudo como algo totalmente sem valor, como algo totalmente descartável. Muitas mulheres engravidam e abortam sem sequer informar o pai que ela está grávida. Muitas pessoas têm filhos sem informar ao pai de que eles são pais, né? Então, assim, existe um abuso nessas situações. E a tendência é que esses abusos, eles sempre se voltam contra os abusadores, né? Então, esse pai, ele tem o direito de saber, e não sabemos nem se ele sabe se ele é pai, né? Isso. Uhum. Então, quando se olha para a criança, ela tem o direito de saber quem é o pai. É um direito dela, e negar a ela isso é usurpar dela algo do qual ela tem direito. E é claro que isso nunca acaba bem, é claro que isso acaba sempre se transformando numa revolta, é claro que isso sempre acaba se transformando num conflito e numa paralisação dessa pessoa no futuro. Então, ajudar de fato essa pessoa que você está olhando seria de uma forma a tentar descobrir quem é o pai e levar essa criança sabendo que ela tem direito a esse pai. Se ele rejeitar, se ele não aceitar, isso é outra coisa, aí depois vê o que se faz. Mas ela tem o direito de saber, ela tem o direito de chegar até ele. E se os adultos não fazem isso, se deixa esse peso tudo para ela, né? E é claro que isso mais tarde se torna um conflito. E quando não tem como saber, existe alguma coisa que você recomendaria? Quando se diz não tem como saber, isso é estranho, me soa estranho. Então, eu vou te explicar melhor. Ela trabalha como prostituta, então, por exemplo, numa noite ela teve lá 5 pessoas e dessas pessoas foi quem é o pai da criança, então ela não sabe, entende? E ela não tem contato, porque foram clientes da noite. Certo. É Então, uma assim, situação especial. isso. É um destino pesado e difícil, né? É uma situação pesada e difícil. E se não tem de fato como saber, não tem de fato como saber. Ela vai ter que viver com essa realidade. E é claro que tudo isso tem um peso tanto para a mãe quanto para ela. E a solução nesses casos é cada um tomar a vida ao preço que custou a cada um e assumir esse peso e fazer disso algo bom. Entendi. Né? Uhum. É o que é. Ok. Obrigada. Obrigado a você de compartilhar. Mais alguém? A Marisa estava com a mão levantada.
Então, voltamos ao tema novamente, nessa discussão sobre adoção. E eu tinha um processo que uma amiga estava fazendo de adoção, e ela encaminhou essa cliente para uma constelação que foi feita no sábado, e realmente, depois da constelação, ela desistiu da adoção, ela vai permanecer só com a guarda da criança, Uhum. porque ela pôde ver na, na constelação como essa criança está ligada afetivamente à mãe, ao pai, o pai também que é desconhecido, né? Uhum. E que ela então decidiu, depois da constelação, que ela não vai fazer a adoção, ela realmente vai continuar só com a guarda, ela é a tia biológica da criança. Então, isso é olhar para a criança. Você vê, de fato, numa situação dessa, quando alguém está, de fato, olhando para a criança. Porque ela abre mão de algo que seria um desejo pessoal em função da realidade e da necessidade da criança. Então, essa criança, quando crescer, vai ter por ela um profundo respeito e uma profunda gratidão. Por quê? Porque ela vai se sentir vista e se sentir respeitada. Então, uma constelação ajuda nesses casos, porque Uhum, confronta a pessoa com o que ela, ou para que de fato ela está olhando. E nessa hora a pessoa ela pode mudar a atitude. Aquela pessoa que estava fazendo um movimento de adoção puramente leviano, nessa hora ela pode entender algo muito profundo. E aí sim ela olhar realmente para a necessidade da criança. E com isso, ela pode redirecionar todo esse amor ou toda essa necessidade de fazer algo por alguém, mas da forma correta, onde no futuro isso não vai só não trazer problema para ela, mas também tem chance dessa criança se tornar um adulto mais saudável e com menos conflito. Ou seja, um adulto que vai sentir gratidão no coração e não raiva ou revolta, uma necessidade de se vingar. Então, a gente, com essa experiência de trabalhar a nível sistêmico e com tudo que chega a nós, especialmente por essa observação muito profunda que o Bert tem sobre esse assunto, ter esse recurso hoje não é só uma coisa que nos ajuda numa tomada de decisão, mas é uma atitude que pode ser preventiva para situações de muito conflitos, não só para as pessoas que adotam, mas também para aquelas que são adotadas. Então, com isso, está se poupando não só conflitos, está se poupando conflitos, processos, paralisia, doenças, porque muitas doenças surgem no meio disso. Seja uhum, pelos pais que adotam e depois se culpam disso na alma, seja pelas crianças que são adotadas e que elas se sentem revoltadas com isso, mas porque têm dívida, então elas buscam uma autopunição por causa dessa revolta. Então, associado a essas decisões, existem todos os aspectos de saúde que são desdobramentos dessas situações confusas, complexas, onde não se olha para o essencial. Então, assim, esse assunto, gente, ele é muito mais sério do que se imagina. E como o Bert diz, as adoções levianas, elas são um perigo. E como ele diz ali, uma mulher que adota uma criança, depois engravida, às vezes ela aborta, ela perde o filho. E já vimos muitos, infinitos casos, onde a pessoa ela adota por uma questão leviana e um dos filhos legítimos dela morre. Então, esse assunto ele é muito mais sério do que se imagina, uhum. certo? Então, as adoções levianas, elas são muito perigosas. Podem trazer consequências sérias, não no primeiro momento, mas no futuro, e não só para a relação desses pais que adotaram para a criança, como os possíveis filhos que eles têm. Filhos legítimos, inclusive. Renato, posso fazer mais um comentário? Ok. Assim, o ECA, né? O ECA preconiza isso, na verdade, né? Ele diz que a adoção é em caso excepcional.
O ECA já fala disso, né? Que a prioridade não só dos pais biológicos, mas da família extensa. Né? Exatamente. Então, mas já está lá, isso é lei, e já está no ECA. Só que, por outro lado, existe uma leitura também que a criança não é propriedade desses pais. E quando se olha para a criança, aí eu acho que tem uma confusão aí, né? Que olha para os pais, para o desejo desses pais de querer estar de querer essa criança para ele, não querer entregar muitas vezes, ou querer que as crianças fiquem num abrigo lá abandonadas, ou olhar o que é olhar para a criança, entende? Porque tudo que se faz dentro do judiciário é olhar para a criança, mas não com uma visão sistêmica. E aí é que tá, é aí que a constelação ela surge, é aí que a constelação surge, ampliando a possibilidade de se olhar para a criança dentro de uma dimensão que até então nós não tínhamos como, a gente só se baseava, vocês basicamente, né, que tem que tomar essas decisões, que são envolvidos nisso, vocês só se baseavam em conversas e coisas que um disse, coisas que outro disse, e não conseguiam ver algo que existia por trás disso, né? Então eu acho que a constelação ela surge como um recurso que ajuda muito vocês que trabalham nessa área, todo nessa área ligado à tomada de decisões, os serviços sociais que tem que avaliar e que tem que fazer as avaliações, os laudos, prestar, levar isso aos juízes. Basicamente, eu acho que hoje em dia se tem um recurso maravilhoso. Não é à toa que isso está tomando proporções tão grandes dentro do direito. Porque, de alguma forma, muitas vezes vocês tinham que trabalhar no escuro. E hoje vocês podem desenvolver um olhar muito mais amplo e fazer um trabalho que deixa todos mais em paz, por assim dizer, né? Porque é muito difícil esse trabalho dos assistentes sociais e dos juízes nessas tomadas de decisões. É muito pesado fazer isso sem ter esse olhar mais amplo, sem ter uma percepção mais profunda e mais ampla do que tem por trás de todas essas confusões e esses jogos de interesse. Né? Mas estamos só engatinhando, porque ainda é muito difícil falar sobre isso ainda dentro do judiciário, né? E ainda se olha para a criança, mas não com esse olhar sistêmico, né? A criança, o interesse é dela, ela é prioridade absoluta, né? Por isso, muitas vezes ela é retirada dos pais, porque ela é a prioridade, não os pais, ela, né? E todo mundo que entra na adoção vai por uma via legal, justamente para não estar fazendo uma adoção leviana. Mas isso não é uma verdade. Porque retirar as crianças dos pais porque elas sofrem maus tratos não significa entregar para adoção. Significaria levar ela para a família de origem. E uma pessoa que vai de uma forma legal para não ser teoricamente uma adoção leviana, isso pode continuar sendo uma adoção leviana se o que move ela à adoção é salvar um casamento, é porque quer uma pessoa, é porque quer uma menina e já tem meninos, ou é porque ela perdeu o filho. Então, mesmo que você vá para a adoção através de um processo legal, isso não significa uma adoção adequada. Isso pode continuar sendo uma adoção leviana. Uhum. Né? Porque o que importa é o que move, é para onde se tem o olhar. E se o olhar não é para a criança, isso acaba sendo uma adoção leviana. Com maus resultados. E às vezes acaba só... Isso às vezes acaba, quando se olha para a criança querendo ajudar uma criança, acaba também numa pessoa que está querendo só fazer uma caridade, entende? Então é difícil, é bem complexo mesmo esse tema, né? Sim, mas quando nós colocamos isso numa constelação, isso se revela claramente. Aí Nunca sim. tem dúvida isso. Agora falou tudo. Se vê claramente, não adianta. Porque aí não tem como esconder. Você vê os movimentos, você vê onde ela está segura,
onde ela está protegida, onde é certo, e se vê o que é leviano e o que não é leviano. E por isso que eu digo que a constelação é um recurso. E quando você diz, mas isso é só engatinhando e começando, é claro. Quantos anos tem isso? Claro. Vamos embora, né? 2 anos, 5 anos, né? Começando a entrar no direito sistêmico. O que será que vai acontecer daqui 20 anos, né, com tudo isso? Como, de que forma isso terá sendo difundido ou utilizado assim em larga escala? Mas calma, faz tão pouco tempo. Quando eu comecei a fazer constelação, fui o primeiro constelador brasileiro a constelar. Meus grupos eram de 8 pessoas, né? Era sempre grupos pequenos, né? Hoje em dia o Brasil inteiro conhece constelação, o Ministério da Saúde reconhece. Então, mas isso tem um trabalho, não só meu, e de muitos outros companheiros, mas tem um trabalho de 20 e tantos anos aqui no Brasil fazendo isso, né? Então, calma, é só o começo? Mas aqueles que estão começando a fazerem algo sério disso e com responsabilidade, esse trabalho pode crescer muito e se tornar algo que sirva de exemplo para o mundo todo, como formas ou mecanismos ou procedimentos, né, para se ter mais sucesso nesses processos. Amém. Bom, Marisa, muito obrigado pela leitura, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por você compartilhar as questões, obrigado a todos que fizeram perguntas, que colocaram e apresentaram suas experiências dentro dessa área. Esse é um assunto muito importante e que atua na vida das pessoas e das famílias de muitas formas e muitas dimensões. Como eu disse, não só nas áreas dos conflitos, mas das doenças que surgem a partir disso, como consequência de todos esses processos. Então, muito obrigado a todos e bom feriado, né? Estamos diante aí de um feriado esse fim de semana. E eu devolvo a palavra para a Larissa. Boa noite, Larissa. Oi, Renato. É um assunto bem efervescente, não é? Que toca nossos corações. O chat está aqui repleto de partilhas e comentários. E tem uma mensagem que eu gostaria de ler aqui, da Regina, que eu acho que ela fala por todos nós. Renato, me emociona com sua forma de nos orientar. Parece que ele encontra o caminho mais amoroso e a serviço do bem da criança. Então, com essa mensagem, eu te agradeço e te encaminho nossa gratidão por esses esclarecimentos. E bom feriado para todo mundo. Até a próxima terça. Eu salvei o chat. Se for o caso, na próxima semana, a gente pode ver a possibilidade de ler as mensagens, que tem coisa bem linda aqui, Renato. Boa noite, pessoal. Gratidão. Boa noite a todos. Bom feriado a todos.